Nós fabricamos o próprio mal. Nós não estudamos a escritura em espírito. Se a gente estudasse a escritura em espírito, a gente entenderia como que é fabricado o mal, como que todo o mal acontece na Terra. A lei da atração também ensina bem isso, né? Porque também a lei da atração também está na escritura. Mas todo o mal que existe na sua vida, na minha e na vida de todo mundo, é fabricado por nós próprios. Para começar pela negatividade que muitos de nós temos, né? Que vive reclamando, né? Então isso já vai fabricar mal. E quando a gente entende como que funciona, como que foi escrita a escritura e como que foi e como que é realmente o nome de Deus, aí a gente entende por que a gente fabrica o mal, né? E na escritura diz assim que nós somos deuses menores, né? O próprio Jesus diz que nós somos deuses menores. É, Ele diz assim que não sabeis vós, está escrito que vós sois deuses, né? Jesus confirma isso na escritura. E tem outro detalhe, o nome de Deus na escritura, ela foi escrita não daquela maneira que eles colocaram que eu sou o que sou. Não é esse o nome de Deus. O nome de Deus é eu serei o que sou, ou seja, futuro do presente. Futuro do presente. Eu serei o que sou, entende? Então, quando ele nos dá o verbo, que é o verbo da vida, quando você analisa o verbo numa frase, todo verbo ele pratica ação, movimento, né? Então o que acontece? O verbo ele serve para isso, ele serve para ser usado assim. Então o que você faz, o que eu faço? Nós pegamos o verbo futuro do presente, que é Deus, né? E fabricamos aquilo que nós queremos fabricar, o mal ou o bem que nós queremos fabricar. Porque tudo é futuro do presente. As escrituras todinha foi escrita em futuro do presente. Só tem assim uns 5% ou 7% de verbos que são irregulares, que é o gerúndio, o particípio, entendeu? O resto, toda a escritura, vocês podem abrir a Bíblia e começar a marcar os verbos, vocês vão ver que toda a escritura foi escrita em futuro do presente, que é o nome de Deus. Eu serei o que sou. Então você e eu também. Eu também serei o que sou. Você também será o que é. Então aquilo que você planta no presente é o que você vai colher amanhã, no futuro, ou daqui meia hora, ou daqui 2 dias. Então são escolhas de fabricação. Você fabrica o bem e você fabrica o mal. Entende? Porque Deus nos amou de tal maneira que esse é o livre-arbítrio que Ele nos dá. É você escolher o bem e o mal, é você fabricar aquilo que você quiser. E aquilo que você quiser, Ele te dá. Se você quer roubar, Ele vai te dar, vai te permitir, vai criar para você roubar. Se você quer fofocar, Ele vai criar para você fofocar. Por isso que Deus disse assim, eu crio o bem e o mal. É por isso que Ele diz, eu crio o bem e o mal. Por quê? Porque Ele cria através do seu desejo. É o seu desejo que cria o bem e o mal. Por isso está escrito na Bíblia, eu crio o bem e o mal. Eu faço as trevas, faço a luz. Entendeu como é que é o negócio? Então, a escolha é sua. Você quer criar o quê? Bem ou mal? O que você quiser criar, eu crio para você. Deus falou assim. Por isso que você sofre, por isso que eu sofro, e por isso que todos nós sofremos. Agora, o que acontece? Quando eu sempre falo aqui, quando você está na luz, quando você vive em espírito e adora todo dia, só há luz em você. E havendo só luz em você, você não tem negatividade, você não tem pensamentos ruins, você só tem coisa boa, esperança, alegria, força, garra. Sabe, é uma coisa tão pura, tão um sentimento tão maravilhoso dentro de você, que você, sabe, você se incomoda até de olhar para o mal, até de pensar que você tem que fazer o mal, entende? Até de pensar que você tem que fofocar, que você entende? Você se incomoda com isso. Você se sente assim tão puro, um ser tão de luz, uma coisa tão imaginável, que você nunca conheceu, que ninguém nunca conheceu tanta pureza, mas isso você tem que ver em espírito. Assim é a felicidade. Então, todos nós que procurarmos acordar e não adorar, a gente sempre vai ter o problema de viver nas trevas, porque nós estamos vivendo na nossa vontade. Quando nós acordamos e não adoramos, nós vivemos a nossa vontade. Então, nós vamos criar os nossos próprios maus que nós cultivamos. Quando a gente vê uma coisa ruim, quando a gente fala uma coisa ruim, quando a gente vê ou escuta notícia ruim, aquilo vai impregnando dentro do seu corpo. Então, você vai criar o mal. Agora, quando você se purifica todo dia, né, só tendo luz, você só vai criar o bem. É assim que funciona o mundo. Então todo mundo sofre porque plantou. Ninguém nesse mundo sofreu uma gota sem merecer. O único que sofreu sem merecer foi Cristo Jesus. Todos os outros, não tem ninguém. Fala, pessoa aleijada, não sei o quê, né, deficiente física, né? Ela está sofrendo porque plantou. Ninguém sofre sem plantar. O único que sofreu sem plantar foi Jesus. Para quê? Para nos libertar desse sofrimento que nós plantamos todo dia. Porque quando ele sofreu tudo por nós, o que aconteceu? Ele nos libertou, nos deu o direito de escolher se você quer ainda continuar sofrendo, se continua vivendo o seu próprio mundo, sem adorar. Agora, se você quer parar de sofrer, me adore, deixe eu morar dentro de você, né? E você não vai sofrer mais. É simples assim. Mas a gente complica.